Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que lhe enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberias. Como podereis acreditar, vós que recebeis glórias um dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 5 do Evangelho de São João, nesta caminhada quaresmal. Estamos cada vez mais nos aproximando da Semana Santa. Esse capítulo 5, ele é caracterizado justamente por uma questão que os judeus impuseram sobre Jesus. E a questão era essa: ele, sendo um homem, dizia ser Deus e, além de tudo, ainda fazia curas no sábado. Foi o que aconteceu com aquele paralítico que Jesus o curou. Então, os judeus, ou seja, as autoridades de Jesus, tomaram a firme decisão de matar nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus começa a entrar num debate com eles. Ontem nós vimos Jesus falando que, ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão e aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, ou seja, irão para o céu. Os que fizeram o mal irão para a vida eterna, mas não no céu, irão para a condenação eterna. E agora Jesus começa a debater com eles a respeito de quê? De que eles estão procurando um testemunho. Era necessário, então, que Jesus testemunhasse, mostrasse que ele realmente é o Filho de Deus, como ele avisava. Então, Jesus
começa a mostrar para eles. João Batista, que veio, falou dele. Por um tempo eles acreditaram em João Batista, não acreditaram em João Batista quando falou que Jesus era Deus, porque João Batista ele disse isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eles não acreditaram que João Batista era um profeta e por isso também não passaram a não acreditar que João Batista estava apontando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A outra foi o testemunho do próprio Pai. Então, no dia do batismo, o Pai disse: este é meu filho muito amado. Mesmo assim, eles passaram a não acreditar. A outra situação foi as Escrituras. Jesus mostra que na Sagrada Escritura se fala dele. E é só olhar lá os profetas, é só olhar a lei, que apontava justamente para Jesus. E ali fala também dos prodígios, dos milagres que Jesus iria fazer. E Jesus fez, olha, o sinal, o milagre, transformou a água em vinho. Jesus que curou o filho lá do rei, do oficial, né? Do rei, e Jesus o curou à distância. O filho do funcionário do rei que foi curado à distância. Então Jesus fez milagres. E depois Jesus fala também de Moisés, que Moisés falou dele também. Mas mesmo assim, eles estavam com o coração fechado, não abriam o coração para nosso Senhor. A dificuldade, meus irmãos, que as pessoas vão colocando para não aceitar Jesus. Talvez ao seu redor existam tantas pessoas que vivem dizendo isso. Não creem em Jesus, não querem acreditar em Jesus, mesmo diante de tantos fatos ocorridos. E aí vai se colocando tantos empecilhos para não encontrar salvação. Aqueles que dizem a respeito da igreja que Jesus não veio fundar uma igreja e não tem nada a ver dizer que a igreja católica é a igreja de Cristo. Aí outros que vão colocando empecilho por causa, infelizmente, e é uma verdade, por causa do testemunho que nós, sacerdotes e bispos, deveríamos dar, e nós não damos o testemunho que deveria. E vamos causando até diante das pessoas escândalos. E aqueles também que estão na igreja que vão causando escândalo e vão dando mau testemunho. Por isso, as pessoas acabam não acreditando em nosso Senhor. Os milagres que Jesus faz, aí fala que é charlatanismo, que não é bem isso, que Jesus não cura ninguém e aquela coisa toda. E aí coloca também, né, que Deus é uma energia e não tem nada a ver Jesus das Escrituras. Outros que colocam um empecilho em relação a não acreditar em Jesus, porque diz que a Bíblia foi escrita por homens, não veio por inspiração divina. E aí, outros, porque dizem que vão dizendo, né, que se Deus existe, se Jesus existe, porque que tem tanto problema no mundo, tem tanta morte, tem tanto sofrimento, e aqueles que seguem Jesus são justamente aqueles que mais sofrem. E aí vão colocando
os empecilhos para não crer em nosso Senhor. Aí começa a dizer, agora eu encontrei Deus. Aí nas falsas religiões, né? E uma paz que eles não encontravam na Igreja Católica, agora encontraram, são os empecilhos. Como é que eu posso acreditar num Deus que diz que é bom e um dia poderia me condenar ao inferno? São assim. Tudo empecilhos que vai se colocando. Apesar das pessoas, no fundo, elas constatar a verdade. Elas vão colocando empecilho em cima de empecilho, dificuldade em cima de dificuldade. As autoridades religiosas do tempo de Jesus era assim que elas estavam fazendo. Por isso nós precisamos rezar muito. Para que os empecilhos que as pessoas coloquem, as dificuldades, elas possam ser retiradas, para elas se encontrarem com nosso Senhor. Os estudantes aí colocam os empecilhos dizendo que no passado a igreja matou muitas pessoas com a Inquisição, que a igreja era rica, enquanto as pessoas viviam na pobreza. Tudo dificuldades que se colocam para não se encontrar, ou melhor, para não querer encontrar-se com nosso Senhor. Só que colocando essas dificuldades, meus irmãos, não vai mudar nada. A salvação vem através de nosso Senhor Jesus Cristo. Com todas essas dificuldades que se tem, com falta de testemunho, com problemas e tudo mais, com até ensinamentos errados, não vai mudar. A salvação vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não podemos deixar que Satanás vá ludibriando a nossa vida. Hoje, há aqueles que acham que Satanás é melhor do que Deus e estão seguindo a Jesus Cristo. Esses dias uma pessoa me enviou um vídeo que eu fiquei assim impressionado com a atitude daquela criança. Uma criança de 7 anos, dá para se perceber que ela está na escola, porque ela está com a mochila e a roupa de estudante, 7 anos de idade. E o menino estava assim, brigando ali com os professores. Eu vou repetir, uma criança de 7 anos, e dizendo que Jesus não é bom coisa nenhuma. Parece que ele falava, que a voz ali do vídeo não dá para... Você tem que colocar o ouvido bem perto para tentar compreender o que o menino está dizendo. Mas dizendo que ia matar a família, ia matar o pai, ia matar a mãe, não sei o que, coisas assim. Dizendo que o diabo é bom. Imagina, uma criança de 7 anos dizendo que o diabo é bom e Jesus que é mau. Jesus é que não presta. Quem ensinou isso àquele menino? O que levou esse menino a começar a dizer que o diabo é bom, que ele gosta do diabo, ele não gosta de Jesus, e que ele vai matar Jesus? Meu Deus do céu, que mundo que nós estamos. Nós estamos em tempos difíceis. Uma pessoa adulta falando uma coisa dessa,
já não é uma coisa boa. Imagine uma criança que levou essa criança a não acreditar na bondade de Deus, expressa por Jesus Cristo, pela sua morte na cruz, o que levou. E assim, nós vamos vendo as atitudes das pessoas que não querem aceitar Jesus Cristo. As autoridades religiosas do tempo de Jesus não queriam aceitar, apesar de Jesus ter provado, através da Sagrada Escritura, provado através do testemunho de João, através de Moisés e através do Pai que falou: esse é meu filho bem amado. Mas eles não queriam abrir o coração. Maior problema para qualquer ser humano é o de não se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso a necessidade hoje de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho, sim, com a vida, com as palavras. O tempo é agora. O número de pessoas que nós pudermos levar para nosso Senhor Jesus Cristo, o máximo que nós pudermos fazer, nós deveremos fazer. Não estou dizendo que simplesmente que agora você tem que sair por aí pregando a palavra, mas eu estou dizendo com a vida. É dentro de um metrô, quando se senta ali de um lado, uma conversa que vem, uma conversa que flui, é andando, encontrando uma pessoa, é estando com os amigos, porque o demônio, ele sabe que pouco tempo resta para ele, e por isso ele tem investido com uma força maligna tão grande ao ponto de nós ouvirmos uma criança de 7 anos de idade e dizer que não gosta de Jesus, que Jesus é ruim, que ele vai matar Jesus, porque na cabecinha daquela criança o diabo quer bom e ele quer o diabo. Que situação! Será uma questão de possessão que pode estar ali? Não sei, meus irmãos. Só sei que aquela criança, ela não aceita nosso Senhor Jesus Cristo. E é lamentável. Por isso, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses dias que nós nos aproximamos do Tríduo Pascal, da Semana Santa, à medida que nós vamos nos aproximando desse momento em que Jesus morre na cruz pela nossa salvação, e Jesus institui o sacramento do sacerdócio, da Eucaristia, 8 dias após a sua ressurreição, o sacramento da penitência. Tudo isso deve ficar muito claro dentro de nós. E as nossas certezas precisam cada vez mais se tornando certezas maiores. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E precisamos nos encontrar com Ele. E aqueles que não se encontraram precisam se encontrar o mais rápido possível, porque morrer sem Deus, meus irmãos, é a maior catástrofe. É o que o Evangelho de ontem dizia, que ao toque da trombeta, os mortos ressuscitarão. Aqueles que praticaram o bem, aqueles que foram de nosso Senhor, que deram a vida por nosso Senhor e viveram para Ele, ressuscitarão para a vida eterna e contemplarão a face de Deus no céu. Aqueles
que não o aceitaram, não quiseram, praticaram o mal, vão ressuscitar também, mas para a condenação eterna. Que nosso Senhor nos ajude na nossa caminhada e sejamos fiéis ao Senhor. Mas demos graças a Deus, meus irmãos, porque nós cremos. Os judeus não acreditaram, as autoridades religiosas não aceitaram, mas nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Deus e nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.